sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido mais forte que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Tá muito bem, agora são exatamente 19 horas 30 minutos, 19h30 em ponto. Estamos aí começando mais uma programação da sua Web Rádio Raridade aqui na cidade de Maruína, Pequena Joia do Litoral Sul Catarinense. Essa programação que é uma realização da Igreja Missionária Jesus Cristo é Poder, tendo aí na supervisão geral o pastor-presidente, pastor João Batista. Temos aí na sonoplastia, comunicação, produção, música, isso que vos fala, diácono irmão Jonas Barbosa. E temos você do outro lado na companhia conosco, você aí no Facebook. Que Deus te abençoe você de uma forma muito especial. Você vai ficar com a gente aí nessa noite maravilhosa de sexta-feira, hoje 21 de novembro de 2025. O ano já está se findando, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui para louvar a esse Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso, é tão misericordioso, e Ele está conosco. E a partir de agora você já está liberado para poder participar com a gente através do Facebook. Participe com a gente através do Facebook. Você pode estar também participando aí, acompanhando a gente pelas redes sociais da Igreja Missionária Jesus Cristo é Poder, o Instagram, e também a Web Rádio Raridade. E nós vamos dar início a esse programa com uma oração maravilhosa. Estaremos aí orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa rica oportunidade. Sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Muito bem, já são 19 horas 32 minutos. Nesse momento vamos orar para dar abertura ao nosso programa. Soberano Deus, Eterno Pai Celestial, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, nessa noite maravilhosa, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui uma vez mais, Senhor Deus, na Tua casa, Pai, aqui nessa web rádio, Senhor Deus, nos estúdios, para apresentar esse programa. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder acordar, de respirar, de nos alimentar, e nós viemos te agradecer, Senhor Deus, por cada ouvinte, por cada amigo, Senhor, por cada internauta que agora tem nos acompanhado também pelas redes sociais. Senhor Deus, abençoa cada um, Pai. Sim, nós te pedimos nessa noite maravilhosa que o Senhor toque com as suas mãos saradoras, fale conosco, Pai, através dos louvores, através da palavra,
nessa noite maravilhosa. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E nessa noite maravilhosa nós estaremos aqui também na presença de uma irmã abençoada aqui da cidade. Ela já pode chegar aqui nos microfones, já se sentar aí, ficar à vontade. A gente vai estar já cumprimentando ela com a paz do Senhor. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite, vai estar conversando um pouquinho também com a gente. E eu estou muito feliz, viu? É uma irmã aí que eu desde novinho da minha conversão sempre ouvia ela, né? Ouvia ela ali com seus ensinamentos, uma mulher aí muito que Deus aí proveu de sabedoria através dos estudos, né? Irmã Marli Matos, eu queria cumprimentar ela com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Jonas, e a todo o público ouvinte, né, que estão aí sintonizados com essa rádio. E vamos desfrutar aí das bênçãos de Deus, o qual Deus tem preparado para todos nós. Que maravilha, é um prazer imenso ter aqui nessa noite a presença da irmã Marli Matos, ela que é uma bênção de Deus aí, muito conhecida aqui na cidade, né? Empresária aí também, né? Trabalha aí no ramo, junto com todos os empresários da cidade. E ela é uma bênção de Deus. A irmã Marli nessa noite vai estar aí ministrando a palavra do Senhor e a gente também vai estar conversando com ela no decorrer da programação. E você, fique ligado, não saia daí, tem bênção de Deus para você nessa noite. Pessoal do grupo também já pode estar deixando as suas participações, os seus oferecimentos. E tá liberado para você participar e interagir conosco. E a gente vai ouvir aqui um pedacinho de um louvor maravilhoso. Na sequência nós vamos atender algumas participações e a gente vai adorando a Deus junto. Você é nosso convidado especial para ficar aí. Vamos ficar conosco aí ouvindo louvor, ouvindo palavra. Tem bênção de Deus para você nessa noite. Então, fica aí com o seu celularzinho. Se você não puder ficar segurando, deixa aí do ladinho. Quem sabe você está na cama deitadinho, deixa ele aí com você. Ou onde quer que você esteja, tá bom? O programa também vai ficar gravado, você pode compartilhar. Compartilhe, curta, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido musical aqui, a sua participação nessa noite. Vamos ouvir do Univoz, Além do Rio Azul. Jesus nos preparou a cidade no além, além no céu azul, a nova Jerusalém. Lá está Jesus, o nosso sumo bem, cidade maravilhosa que o mundo igual não tem. As ruas são de ouro, calçadas de cristais, os muros são de jaspis, toureiros em brilho. Lá estão os anjos, de brancos vestidos, além do céu azul, no céu colorido. Nós vamos morar com Jesus querido, além do céu azul, na cidade dos remidos, livre do pecado, de brancos vestidos, além do céu azul, no céu colorido. As ruas são de ouro, calçadas de cristais, os muros são de jaspis, toureiros em brilho. Lá estão os anjos, de brancos vestidos, além do céu azul, no céu colorido.
Web Rádio Raridade. As melhores músicas gospel, você ouve aqui. Muito bem, agora já são 19 horas e 38 minutos, 19h38. Você acabou de ouvir esse louvor maravilhoso, Além do Rio Azul, com Du Univoz. Esses irmãos aí eu já tive o prazer, irmã Marli, de conhecer eles pessoalmente lá no Gideões Missionários. Tive o prazer ali de conhecer, já com o cabelinho bem branquinho, uma bênção de Deus. Aqueles irmãos, né, e louvam bonito para Jesus. Teve uma canção que marcou época, o pessoal gostava muito, era o Mar Vermelho, uma canção que o pessoal adorava aí. E a gente vai seguindo então com o nosso programa. Vamos atender aqui as participações. Na verdade, agora nós estaremos ouvindo aqui uma mensagem especial de Deus, trazida aqui pelo grupo do pessoal que tem você tem o desejo de ser adicionado também. Você pode estar falando com a gente e a gente vai estar adicionando você no grupo. Ali você fica informado, né, do horário, das participações de áudio. Você que tem o desejo de deixar aquela mensagem de áudio, você vai estar deixando pelo grupo da Web Rádio Raridade, tá bom? Fale com a gente que a gente vai estar adicionando você. Você sabe o valor que tem uma Nós vamos estar ouvindo agora aqui uma participação muito especial, ela que vai estar conosco aí, se Deus permitir, em todos os programas, trazendo uma palavra de Deus, irmã Margarida Fernandes. Ela vai estar aqui trazendo uma breve palavra. Na sequência a gente volta conversando mais um pouquinho com a irmã Marli. E daqui a pouco também tem mensagem de Deus para você, então não saia daí. Vamos ouvir então essa maravilhosa palavra e participação da irmã Margarida Fernandes aí, o programa Despertando a Fé. Agora você vai despertar a fé com a irmã Margarida. Deus, depois é nosso irmão Jonas, né? Que ele passar aqui uma pequena mensagem, pequena não, porque a mensagem de Deus é grande, né? Para ele rodar ali na hora do programa, que ele falou para mim, né? Então a gente vai passar essa mensagem para todos os nossos queridos irmãos que estão na audiência. Primeiro, meu abraço para todos, para a Aline, irmão João, para a irmã Marta, para toda a família Barbosa, que estão na escuta, né? E quero dizer que a vigília foi uma maravilha. A gente pode sentir a presença, se alegrar muito a presença de Deus. Isso faz parte, né, da nossa vida aqui na Terra. Muito boa mesmo, espiritual. E a gente pode, porque a vigília de hoje quase não tem oração, né? Mas ali, graças a Deus, Deus nos abençoou. Tá bom? Eu quero deixar para todos que estão na escuta, no livro de João 14, que diz, versículo 1, que diz assim, ó: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se fosse assim, eu diria, vou preparar lugar. Se eu for, eu virei outra vez, levarei vós para mim mesmo, para onde estiver, vós esteja comigo. E vós sabereis o caminho. Até aqui. Queridos e amados irmãos, os dias que nós estamos vivendo, essa palavra é consoante para os dias de hoje. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se preocupe. Porque no tempo que Jesus estava com os discípulos,
Quando os discípulos viram que eu subir ao céu, Jesus ia sair deles, eles começaram a se entristecer. Eles começaram a se preocupar. E Jesus viu a preocupação deles. E aí Jesus disse, não se turbe. Eu vou e volto. Essa promessa, meus irmãos, ainda não se cumpriu. Nós sabemos que resta um pouco de tempo para nós aqui na Terra. Porque os dias estão sendo abreviados. Porque nós sabemos que se o Senhor não estiver conosco, nós ficamos, sim, turbados, preocupados. Mas uma coisa é, o Senhor está conosco. E nós não temos motivo disso, porque Ele disse que ia e vinha. Ele já foi, não veio ainda. O arrebatamento, não. Tem muita gente que diz assim, Jesus já veio porque morreu fulano. Não. Jesus não veio para aqueles. Jesus chamou. Agora, o arrebatamento Ele vem buscar. E na morte Ele chama. Então, são duas coisas que nós não podemos perder de mente. Ou o arrebatamento, ou a nossa partida, vai se dar. Nós temos a promessa linda, maravilhosa, que aonde Ele está, nós vamos estar juntos. Então é motivo de eu e você sentir essa presença maravilhosa, mesmo em tempo trabalhoso, em tempo difícil, que é o tempo que nós estamos atravessando, são os dias que o Senhor profetizou, louvado seja Deus. Mas nós estamos na guarda do arrebatamento ou da nossa ida. Então, no caso, nós temos que estar preparados, igreja. Não deixe Satanás minar a tua mente. Não deixe Satanás tirar um alvo, que é o céu de glória. Porque o Senhor também fez uma promessa, mas também deu uma ordem para nós. Assim como Ele deu a ordem para Adão e Eva, botou eles no jardim e deu uma ordem, não comer do fruto proibido no meio do jardim. Esta ordem também tem para nós, irmãos. O Senhor manda nós também com uma ordem específica. Falar a palavra dele, obedecer, não amar o mundo, não se contaminar com as coisas do mundo, não se contaminar com o manjar do rei. Aleluia, oh glória. Aí você pode dizer, como minha irmã? Nós fazemos isso tudo, o mundo tribulado igual a nós. Pois é, mas a palavra é não turbe, não se preocupa. A palavra do Senhor diz que a nossa ansiedade, nós temos que colocar aos pés do Senhor, porque Ele toma conta de nós. Ele te livra dos perigos, Ele te livra da ansiedade, Ele te livra de tudo, meu irmão, minha irmã. Nós temos que estar sempre olhando a direção do céu. Deixar de olhar para baixo, mas olhar para cima. O que é que o Jonas está fazendo agora, irmão Jonas? Fez uma rádio para proclamar o nome do Senhor. Se ele ser fiel, vai dar tudo certo. Não tem para o nosso adversário. Quando nós temos na presença e somos fiéis. Agora, quando nós vemos o barco rolar de qualquer maneira, aí nada dá certo. Mas a promessa é, não turbe o vosso coração. Confia só. Confia no Senhor. E Ele fará tudo o que você não pode fazer. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é lindo. Naquela madrugada, aí na vigília,
eu pude observar as coisas de Deus, como ela é diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a presença de Deus, ela move a nossa vida. Você não pode perder a presença do Senhor. Você pode perder tudo. Mas a presença do Senhor, você não pode perder. E é o que nos alimenta, é o que nos dá saúde, nos dá força para vencer as obras do mal. Aleluia. Mas eu vou encerrando esses minutos dizendo, fica tranquilo. O mar está forte, ele aquieta o mar. Aleluia. Ele faz bonança. Não te preocupa. Nas horas da aflição, clama a Ele. Porque só Ele pode nos dar vitória. É só nele, meus irmãos. A nossa vitória vem só dele. Você está no vendaval, Ele também acalma o vendaval. Aleluia. A ventania, o vento, é um só, né? Ele acalma. E Ele te mostra do Senhor. O mundo está abalado? Tá. Mas o servo de Deus não pode ser abalado. Sabe? O servo de Deus tem que estar tranquilo e sereno, aguardando a grande volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele prometeu e Ele voltará. Amém? Até essas palavras, que eu creio que tem mais gente, né? Para falar também. Meu agradecimento, irmão Jonas, continua. Meu abraço aí também para o pastor e a sua esposa e a todos que estão ouvindo essa programação. Amém e amém. Maravilha de Deus, essa foi a participação da missionária irmã Margarida Fernandes. A irmã Margarida Fernandes, que é uma bênção aí, é uma missionária, ministra a palavra de Deus aí nos 4 cantos, onde ela tiver oportunidade aí, ela está ministrando a palavra de Deus. Maravilha, espero que essa palavra aí tenha alcançado o seu coração, que Deus tenha tocado você fortemente, né? E nós vamos continuando aqui, ó, fazendo um convite todo especial para você. Tivemos uma vigília abençoada aí, ô irmã Marli, no dia 15, foi a vigília da proclamação. Foi bênção de Deus, fomos aí até às 4 da manhã, o galinho já estava cantando e o povo estava aqui adorando a Deus. E foi bênção. E nós estamos preparando a próxima vigília agora, em gratidão a Deus por esse ano, né, que Deus tem nos proporcionado aí de vida. Agradecer a Deus por tantas bênçãos, né? Finalizando o ano. Então no dia 27, vai cair num sábado, irmã Marli, dia 27, vai ser a vigília da gratidão. Mesmo horário, a partir das 9h30 da noite, vigília da gratidão, aqui na Igreja Missionária Jesus Cristo é Poder. A irmã Marli também está convidada aí para estar conosco. E nós vamos continuando, estamos com a irmã Marli aqui nessa noite. Eu quero conversar mais um pouquinho com a irmã Marli. Irmã Marli, contar um pouco aí de como foi aí o seu encontro, irmã Marli. Quem sabe muitas pessoas não sabem. Conta para nós, irmã Marli, um pouquinho da sua experiência, como é que foi a sua conversão, se você já nasceu no berço evangélico, se você conheceu a Cristo. Irmã Marli, conta um pouquinho para nós da sua história, do seu testemunho, irmã. Graças a Deus, mais uma vez, cumprimentamos aqueles que ao início, né, não estavam ouvindo, mas agora entraram aí. E nós estamos aqui falando um pouco do amor de Deus. E também faz 41 anos que servimos ao Senhor, criamos nossos filhos no Evangelho, né? E hoje eu estava dizendo para o Jonas aqui, esse lugar onde tem a igreja hoje era a propriedade do meu pai, né? O senhor Gabriel Matos. E eu fico feliz porque eu já morei aqui também. Então... Estamos em casa. Isso, são motivo de alegria, né? Tudo familiar. Isso é muito importante. E
Nós aceitamos a Jesus em 85, né? Então vai fazer 41 anos, eu e meu esposo. Não nasci em berço evangélico, mas com pouca idade eu sempre tinha muita vontade de ser crente. Na época era usada essa expressão, né? Ser crente. E eu via as pessoas passarem aqui nesta rua aqui, que é a Estrada Geral, indo para a igreja, bem vestidinho, bem arrumadinhos. E eu dizia, bah, eu queria ser igual eles, pertencer àquele povo. Mas tu tá debaixo ainda da família, né? Do genitor. E daí eu pensava, nossa, tem que ter uma oportunidade. E Deus preparou essa oportunidade, quando tinha 16 anos, fui para São Paulo, na casa dos meus tios, né? E lá fiquei por 2 anos e meio. E foi aonde que eu conheci Jesus. Eu não gostava que a pessoa chegasse e falasse muita coisa, porque a gente não entende muita coisa do Evangelho. A gente entende uma coisa: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Eu acreditava naquilo ali, eu tinha vontade, achava um povo diferente, um povo escolhido, um povo bem humilde, simples. Eu não gostava que falasse das pessoas que eram evangélicas, eu gostava assim de ver, apreciar eles, né, saindo para a igreja com Bíblia. E lá a minha tia nunca falou de Jesus para mim, mas ela me levava na igreja. Ela me levava na igreja e eu começava a ouvir a palavra de Deus. E ali nasceu Jesus no meu coração. E depois meu esposo também aceitou a Cristo como Salvador. E a Bíblia diz, né, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nasceu uma nova família para Cristo, nasceu um novo lar, estruturado, cheio de bênção. E estamos aí há 41 anos servindo ao Senhor. Que maravilha, 41 anos, irmã Marli. E a gente também conhecemos, né, o saudoso irmão Clésio, seu esposo, né? Irmão Clésio também, que muito conhecido na cidade, trabalhou aí durante muitos anos, né, irmã Marli, no posto ali de saúde. E um homem que também falava do amor de Deus e falava com autoridade. Ali, irmã Marli, na nossa família, a gente traz um carinho muito grande, né, pelo saudoso irmão Clésio, pela autoridade, pela palavra que ele trazia. E é bênção de Deus, é um legado que nós podemos deixar aqui na terra, né? Falar do amor de Jesus. Nós temos o tema aqui no nosso banner, né? Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E assim como a gente pode, enquanto nós temos fôlego, nós estamos levando o amor de Jesus para as pessoas, nas casas, onde a gente, quem sabe, não pode ir. Através aí desse trabalho, é o que a gente tem tentado fazer, levar a palavra de Deus para mais pessoas, para que mais pessoas venham ser alcançadas, transformadas aí, alcançadas pela graça de Cristo. E esse é o nosso intuito, levar a palavra de Deus para as pessoas. E você que está aí do outro lado, você seja abençoado por Deus, não saia daí, fique com a gente, ainda tem mais palavra para você aqui nessa noite maravilhosa. Irmã Marli, uma dúvida, a irmã se converteu ali e a irmã já se batizou na sequência, como é que foi? Sempre há uma história, né? São passos que devemos seguir, né? Aí depois acabei vindo embora, conheci meu esposo, né? E a gente serviu a Deus. Quando eu tive meu primeiro filho, nós morávamos aqui nesse lugar, né? Em 85. E depois a gente se batizou, o pastor sempre nos acompanhava, queria o nosso bem, sempre profetizava: olha, vocês vão ser um casal aí de bens e ganhadores de alma. Mas será, pastor? Olha, é verdade mesmo que eu estou falando para vocês. E descemos as águas, que na época era no campo de Ibituba. E naquele dia a gente se batizamos nós dois juntos, né? Teve uma luta da família, tipo, não vão para lá, porque vai acontecer isso e aquilo. E a gente enfrentou e foi. Porque assim, quando você forma a sua família, exclusivamente marido, esposa, filhos, você tem que ver o que é melhor para você. E ali encontramos Jesus. E quando um crente encontra Jesus, a vida fica totalmente mudada. E nós começamos a servir ao Senhor, depois se batizamos,
O meu esposo foi já separado para auxiliar, depois para diácono, para presbítero, como o Jonas falou, né? Ganhador de almas. Nós tinha o desejo de fazer culto nas casas, cultos domésticos, hoje fala, né? E dirigiu várias congregações e a gente sempre acompanhava o trabalho. Aí chegou um dia, eu enfrentei um problema de enfermidade e nós somos numa casa de um irmão. E lá tinha um irmão que era profeta mesmo. Aquelas épocas que a gente se reunia nas casas, hoje é vigília, mas antes a gente olhava para um grupo assim, convidava um grupo e participava. Foi ali, aqui no centro, tinha uma casa ali abençoada também. E fomos lá participar de orações. Eu estava com problema de enfermidade e quando chegamos lá, tinha uma equipe já orando e eu já estava com um problema sério. E daí antes de terminar a oração, eu perguntei para aquele pastor e disse: pastor, não tem uma palavra de Deus para dizer para mim? O meu coração está aflito. Ele disse: irmã, tu te precipitasse em abrir a tua boca, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. E ele disse: nesta noite, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Aleluia. E vai te curar. E eu pensava assim: nossa, eu não quero ser batizada daquela forma que pula, 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 e daqui a pouco revira a cadeira. Assim eu não queria mais tranquilo, do jeito meu, que a gente é ignorante acerca das coisas espirituais. E o irmão foi lá e se posicionou, e veio e colocou a mão sobre a minha cabeça. Quando ele botou a mão sobre a minha cabeça, eu senti aquele mal saindo, irmão Jonas. Jesus estava me curando daquela enfermidade. E eu senti que o mal saiu da planta do meu pé até minha cabeça, foi embora. E eu, na mesma hora, recebi o batismo com o Espírito Santo, falei um pouquinho de línguas estranhas. Eu estava com a minha menina no meu colo, assim, na cadeira. E eu escutei, eu falar língua estranha e ninguém escutou. Daí eu cheguei em casa e disse pro meu marido: nossa, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Ele disse: não escutei nada, mas assim, ó, tu te consagra, se realmente Jesus te batizou com o Espírito Santo, o Senhor vai confirmar. E no outro dia eu, com aquela força, com aquela alegria, né? Antigamente não era fralda descartável, era fralda de pano, né? E eu estava lavando aquelas rouparadas de criança pequena, eram 2 filhos que eu tinha. E eu fui estender a roupa. Quando eu fui estender a roupa, eu recebi uma carga assim do céu, de bênção na minha vida, que eu não falei mais em português, falei em línguas estranhas, recolhi a roupa tudo em língua estranha, entrei, dobrei a roupa em língua estranha, cuidei das crianças, um tempão fiquei falando língua estranha, parece que eu não ia falar mais português. Aí meu marido ficou com assim ciúmes: nossa, Jesus batizou ela, e eu como é que fico? Daí ele subiu ao monte, que eles oravam no monte ali perto da minha casa, e lá Jesus batizou ele com o Espírito Santo também, na mesma noite. E ele veio para casa e eu não estava sabendo se eu tinha recebido ou não. E quando ele chegou, eu me acordei e o Espírito Santo me usou para dizer: por que tu duvida que eu fiz na tua vida hoje à noite? E ele também se consagrou depois no outro dia, e daí não parou mais de falar línguas estranhas. E graças a Deus, minha Margarida, você está ouvindo aí, nunca mais a gente para de falar das grandezas de Deus através dos mistérios de Deus. Então, irmão Jonas, eu agradeço a Deus por essa maravilhosa oportunidade que você está dando para mim, relembrar várias coisas, porque o falar do amor de Deus é muito importante, irmão. É verdade. Porque, às vezes, como 2 horas aqui, a gente não consegue entrar em vários lares. Mas através da programação, através da voz, da comunicação, nós entramos em muitos lares de uma vez só. Né? Isso é importante, a comunicação digital, para que você que está ouvindo aí do outro lado seja abençoado por Deus também e comece a sentir essa mesma alegria, daquela alegria que nós recebemos no momento que a gente aceitou a Cristo, que a gente se batizou nas águas e também o Senhor nos batizou com o Espírito Santo. Que maravilha de Deus, né? A gente ouvir essas histórias, né, que nos edificam. E eu me lembro que o saudoso irmão Clésio, ele falava bastante, né, sobre monte. E eu não tive essa experiência, mas eu sempre tive essa curiosidade, né? O pessoal falava, eles buscavam ao Senhor ali, e eles traziam até folhinhas, né? Colocavam dentro ali das Bíblias aquelas folhinhas que se acendiam através do Espírito Santo. E olha,
esse é um relato maravilhoso que você pode ter, viu, meu irmão, meu amigo? Você que tem essa experiência, testemunho, conte pra gente também, porque eu já ouvi muitos relatos e é bênção de Deus você ter e buscar aí a presença de Jesus. E Deus, ele fala, né? Entre no teu quarto, feche a porta, busque a Ele. Mas Jesus orava no monte também. Você tem a liberdade para você buscar ao Senhor na casa de Deus, na igreja, lendo a palavra de Deus. Eu não sei qual é a forma que você faz, mas busque ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a palavra de Deus. Busque enquanto se pode achar, porque Jesus Cristo, ele está voltando, e quem sabe você está aí já cansado de ouvir, né? Eu ouço, eu também ouço desde a minha conversão, desde que eu passei a conhecer do amor de Deus, eu ouço que Jesus está voltando, e eu creio, irmã Marli, eu creio piamente nisso, na volta de Jesus. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas é o que a palavra de Deus diz. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas querem selecionar as palavras da Bíblia, querem selecionar o que apenas agradam a elas, mas você tem que crer nas Escrituras. Não adianta você crer numa coisa e em outra não. A palavra de Deus está ali para te ensinar, para te exortar. Então é assim que funciona, meu amado, meu querido. Você nessa noite está nos ouvindo? Seja muito bem-vindo. A programação está aí no ar, você está ouvindo aí relatos, testemunho, histórias aí, e é bênção de Deus. Estamos essa noite com a presença da irmã Marli aqui, contando histórias maravilhosas para nós, e nós vamos dando continuação à nossa programação. Daqui a pouquinho a irmã Marli já vai estar trazendo uma palavra especial para você, também orando aí por você, pela sua família. Você pode estar deixando aqui o seu pedido de oração, tá certo? Deixe seu pedido de oração aqui, que no final da programação também estaremos orando por você. E também quero fazer um convite especial para você. Amanhã, a partir das 7h30, tem início ao culto aqui na Igreja Missionária de Jesus Cristo é Poder. Se você já passou aqui por pertinho, você vai ver, tem a plaquinha, vindo na geral aqui da Estrada Geral do Florestal, você vai encontrar aqui e pode estar adorando a Deus juntamente conosco, tá bom? Se você não é daqui, você é de longe, onde quer que você esteja, vai a uma igreja aí mais próxima da Bíblia, tá certo? Uma igreja que seja mais próxima aí da palavra de Deus. Esse é o recado que nós deixamos aqui para você nessa noite. Aquela igreja que fala da palavra de Deus ali através da Bíblia, essa é a igreja que você deve frequentar, tá bom, meu amigo? Deus abençoe você nessa noite maravilhosa de sexta-feira. Nós estamos aí já finalizando daqui a pouquinho o mês de novembro. Daqui a pouquinho já estamos chegando no final do ano e nós teremos a vigília, uma vigília abençoada no dia 27, em gratidão a Deus. Você que quer vir, quer dobrar os seus joelhos, quer adorar a Deus juntamente conosco, você tem toda a liberdade, tá bom? Nós vamos continuando então, vamos ouvir mais um pedacinho de um louvor e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ouvir agora uma canção que a irmã Marli aqui solicitou pra gente, uma canção abençoada da cantora aqui, se eu não me engano é Sara Farias, é isso, irmã Marli? É isso aí? Vamos ouvir esse louvor com a Sara Farias e um louvor bonito, Se Eu Não Te Ouvir, e daqui a pouquinho a gente volta. Que essa canção aí sirva para o seu elevo espiritual. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda confusão e traz luz na escuridão.
Muito bem, você está ouvindo esse louvor maravilhoso aí com a Sara Farias. Que você venha sentir a presença de Deus nessa noite, que o Espírito Santo de Deus venha invadir aí o teu ser e você venha ser impactado pelas bênçãos de Jesus. Muito bem, agora é hora de nós se alimentarmos mais com a palavra de Deus. Nesse momento, a irmã Marli estará aí ministrando a palavra de Deus. Irmã Marli, com toda a liberdade aí, a irmã pode ficar à vontade de falar aquilo que o Espírito Santo colocar aí no seu coração. Mais uma vez, queremos cumprimentar a todos o público ouvinte que estão sintonizados com essa emissora, com essa rádio, né, web. E nós, com muita alegria, estamos aí contribuindo, cooperando, né, com o irmão Jonas e também com os irmãos aqui que são responsáveis, o pastor, a sua esposa e todos que estão aí com a afinidade de adorar a Deus. Ouvimos esse hino maravilhoso, né? Se a tua voz eu não ouvir, né? Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós perecemos, nós morremos, mas a voz de Deus nos mostra segurança e paz. Se você ainda não tem a paz verdadeira no teu coração, creia que a voz de Deus vai te proporcionar vitória, refúgio e bênção. Eu gostaria de convidá-los para participar ou acompanhar a leitura da palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 25, alguns versículos da palavra de Deus. E já quero mandar meu abraço a toda a família ali do irmão Jonas, a irmã Aline, seu filho, a irmã Marta, meu abraço, irmão João, a Gês, Jardel, né? A Gabriela, né? Eu às vezes sou meio esquecida dos nomes, mas estão lembrando aí direitinho. Também o pastor aqui, a sua esposa, irmão Ramires também. Os demais pessoas que estão aí na live, né, participando. Irmã Margarida, meu grande abraço, que Deus abençoe. E porventura, você que está com uma necessidade, um problema, vem ali colocar sua mensagem, estaremos aqui orando, porque nós temos essa unção de Cristo. A unção de Cristo, quando nós temos, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a curar os enfermos, dar liberdade aos cativos, e aí estamos fazendo a obra de Deus. Leiamos a Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 25, alguns versículos que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele e disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondesse bem, faz isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus respondeu dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, uns os quais despojaram, espancando-o e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Mas de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu de íntima compaixão e aproximou, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Amém. Vê surgir o universo, tua voz. Graças a Deus, nós temos lido a palavra de Deus aqui no Evangelho de Lucas, que fala sobre a parábola, aleluia, do bom samaritano. Quando nós olhamos para a palavra de Deus,
toda a palavra de Deus, ela expressa a voz de Deus falando com o homem. E quando nós fizemos aqui a leitura, diz que um mestre da lei, um estudioso da lei na época de Jesus, quis botar Jesus à prova e disse: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Porventura, aquela pergunta, ela surgiu de um coração querendo encontrar a salvação. De todas as maneiras que ele tinha procurado em alcançar o objetivo que era a salvação, até aquele momento ele não havia encontrado. Pois, quando ele disse: Senhor, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus logo já disse para ele: como está escrito na lei? Todas as pessoas estudiosas na época do Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, eles professavam muito a lei de Moisés, os 5 livros pentateucos. E eles acreditavam que era em Jerusalém que se adoravam, era em Jerusalém, aleluia, que poderiam realizar a adoração ao Deus vivo. E ele disse: como está escrito na lei? E ele disse: olha, está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. Será que aquele homem entendido não sabia quem era o próximo dele? Então Jesus, ele permitiu mostrar uma parábola. O que era uma parábola? Era contar uma verdade expressa de uma forma que o ouvinte pudesse compreender e extrair verdades daquele assunto, o qual ele desejava. Jesus, ele não respondia de imediato, como nós respondemos um para o outro. Não, Jesus, ele achou um caminho longo para responder para aquele mestre da lei. E ele disse: olha, desde pequeno, eu sei, Senhor, o que é a lei. E de as tuas forças, de todo o teu entendimento e teu próximo a si mesmo. Ele disse: respondesse bem, faz isso e viverás. Será que ele estava morto? Espiritualmente ele estava procurando o caminho da salvação. Olha, enquanto você fizer tudo isso, você vai viver. E ali tinha um detalhe importante, que era amar o seu próximo como a si mesmo. E quem era o meu próximo? Jesus mostrou. E nós podemos entender uma coisa, que o nosso próximo não é somente aqueles que estão ao nosso lado, nosso parente, lá, nosso vizinho, ou quem sabe nosso companheiro. Não é só essas pessoas que são o nosso próximo. Jesus quis explicar para ele dessa forma: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E que era Jerusalém? Era onde eles entendiam que lá era o lugar de adoração. Essa cidade de Jerusalém a Jericó era aproximadamente 23 km, 23 quilômetros. E segundo os historiadores dizem que essa estrada que percorria até Jericó, ela era tremendamente assustadora. E a qualquer momento podia cair nas mãos dos ladrões, salteadores. Eles ficavam por ali, entre as pedras, entre as rochas, os desertos, para poder violentar as pessoas ou maltratar. E segundo aqui a parábola diz que, descendo de Jerusalém para Jericó, então esta pessoa entendia que o lugar de adoração era Jerusalém. E a Bíblia diz que ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram, retiraram, deixando meio morto. E nós podemos trazer uma lição para nós hoje, nesse conceito da parábola aqui. Quando aquele indivíduo, quando aquele homem, ele teve um encontro, mas aquele encontro não foi um encontro com Jesus, foi um encontro com uma pessoa que ele espancou, ele despojou ele, e ele deixou quase morto.
no meio do caminho. A esperança era pouca de encontrar alguém para socorrer. Interessante que eles achavam que aquele homem ali, olha, ninguém vai passar por aqui, esse homem vai morrer. Deixou meio morto. E quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos entender que a cicatriz daquele homem, ele não estava só no seu físico, irmão Jonas. Não estava só no seu físico, que apanhou, que despojaram. Sabe o que é despojar? Deixar ele quase nu. Numa estrada que quase não passava ninguém. Deixar aquele homem quase morto. E não era só no sentido físico. Porque quando nós somos assaltados em algum lugar, fica o trauma de que aquele episódio nunca mais vamos esquecer. Porque aquilo aí causa feridas, causa estresse, fobias de alguma coisa. E eles maltrataram, deixaram quase morto aquele homem. E o intuito dele era, pensaram, olha, vai morrer mesmo, ninguém vai passar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você está numa situação semelhante a esta. Quem sabe as tuas feridas não foi só no seu físico, mas foi no seu sentimento, destruição da sua vida. Quem sabe do outro lado você ficou sem nada. Além dos traumas, as fobias, os estresses, os esgotamentos, desvalorizado na sociedade, quem sabe nas ruas, nas sarjetas, não sei o seu estado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também diz que ocasialmente, olha aí, ocasialmente. Sabe o que é ocasialmente? Aqui é um advérbio de tempo, uma situação adversa. É como se não ia passar ninguém, mas de repente apareceu um que descia pelo mesmo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Certo sacerdote, vendo, passou de largo. E eu começo a prestar atenção que esse sacerdote aqui, ele não estava com um objetivo na vida, ele estava passando por ocasialmente, por um acaso. Quando nós não temos propósito na nossa vida, não temos objetivo. Mas quando nós passamos por uma estrada e vimos alguém caído, nós temos objetivo de fazer alguma coisa. Mas aquele sacerdote ali, que cuidava das coisas do templo, ele passou desinteressado, sem objetivo nenhum. Porque diz aqui a parábola que ele vendo-o, passou de largo. Não deu a mínima importância. Você sabia também que pela lei não podia tocar em cadáveres. Achava que estava, bem dizer, morto. E ele foi embora. Mas de repente, do igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Também temos outra situação de um levita. Segundo a história, diz que os levitas, eles cuidavam eram guardas do templo e também cuidava de grande responsabilidade dos átrios dos templos. Eles tinham uma responsabilidade, eles eram pessoas de sacerdotal, eles tinham, além do louvor, aleluia, eles serviam como porteiros, como administradores, eles dirigiam os louvores, as músicas, eles tinham um grande ensinamento. Tudo aquilo ali aprenderam. Mas a atitude ele não demonstrou naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que ele chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Ele já estava mais um pouquinho apressado. Ele chegou, como se também não tivesse objetivo nenhum de ajudar aquele homem que estava caído. Você já pensou? Você está num lugar desconhecido, que você está passando por uma situação difícil e parece que ninguém liga para você, parece que ninguém te dá uma mera importância, parece que ninguém assim lembra de você. Isso é um desacaso, a gente se considera inferioridade,
quando a gente vê que temos um amigo que nos ajuda, nós sentimos até motivados a prosseguir o caminho. Mas quando sentimos uma desvalorização, nós sentimos, nossa, parece que ninguém liga. O salmista Davi, ele já falou, né? Parece que ninguém liga para minha alma, né? Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que esse levita também passou de largo. Cuidava de todos os compromissos ali do templo, mas também não ligou para aquele homem que estava caído, à beira do caminho, quase morto. Mas de repente apareceu, aleluia, aproximou um bom samaritano, um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Se nós olharmos aqui para a história dos samaritanos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus, ele quebra todos os protocolos, né? Esse bom samaritano aqui, ele ia de viagem. Eu acho tão interessante a Bíblia que cada versículo, ele ensina uma lição para nós. Quando nós temos um objetivo na nossa vida, esse samaritano aqui, ele ia de viagem. Ele tinha um propósito. Ele já estava, vamos supor, aqui fazer uma conjectura, estava com a mala pronta para fazer um passeio, uma viagem, que aqui diz que foi uma viagem que ele fez, que estava fazendo. E quando ele percebeu aquele homem à beira do caminho, ele sentiu íntima compaixão. Ele não estava com muita pressa. Hoje a gente pode dizer assim, eu vou viajar de avião, daí eu tenho que chegar no horário certo. Se eu vou viajar de trem ou de metrô, né, eu tenho que estar no horário certo para fazer tudo ali, os embarques, né? Hoje é complicado, tem sala de espera, tem tudo. Antigamente não tinha isso. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que quando ele sentiu uma íntima compaixão, logo ele aproximou, atou-lhe as feridas e aplicou azeite e vinho. Eu acho tão linda essa parábola, que esse viajante, ele estava tão preparado, irmão Jonas, que ele tinha azeite, louvado seja o nome do Senhor, e vinho. Ele estava preparado. Nós que somos, professamos ser cristão, nós temos que ter na nossa bagagem espiritual o azeite e o vinho. Esse restaura feridas, cura as feridas, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A prontidão de Deus, a aplicação desses dois remédios, azeite e vinho, ele proporciona alívio para os machucados, alívio para as feridas. Aleluia. E logo foi lá e aplicou azeite e vinho. E depois ele estava com, vamos dizer, um veículo ali, né? Cavalgadura. Colocou o indivíduo no seu, vamos dizer, no seu carro, né? E logo levou para uma estalagem e cuidou dele. Interessante que a estalagem era pagas. Diz que as estalagens perto das estradas eram gratuitas. Todos os forasteiros, todas as pessoas que passavam, viagem para algum lugar que anoitecesse, eles tinham o pouso de graça. Só que aqui não dá para entender, mas com certeza à beira desse caminho aqui estava essa estalagem. E ele não pagou nada no momento que foi lá e levou o indivíduo. Depois ele pagou, porque ele pediu para ele cuidar do paciente que estava ali. E eu fico me lembrando quantas coisas de graça nós recebemos de Deus, né? Vinho, azeite, compaixão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma estalagem para colocar nas nossas cabeças. Nós éramos treva, Jesus nos escolheu, Ele nos chamou. E hoje nós temos um projeto de Deus na nossa vida. Mesmo que dure pouco tempo, mesmo que dure, quem sabe 40, 42 anos, 45 anos. Mas em tudo isso há um propósito de Deus. Às vezes o mar é agitado, as ondas são agitadas, parece que é nos sufocar. Mas de repente, irmão Jonas, a gente aparece lá na frente de novo, né?
convicto de que Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Parece que tudo estava acabado para aquele viajante, para aquele indivíduo que tinha saído do lugar da adoração para outra cidade. Mas, de repente, esse bom samaritano, esse é Jesus que aparece no nosso caminho, nos dando força, nos dando, curando as nossas feridas. O mundo é causador de feridas, de traumas. Mas Jesus seca, Ele mesmo liga, Ele mesmo cura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui está, levou para uma estalagem, cuidou dele. Quem é que não gosta de um cuidado de alguém quando está numa situação difícil? A criança, lá no berço, gosta de ser cuidada. Lá com 4, 5 anos, gosta de ser cuidada, ser beijada pelos pais, abraçada, né? Não gosta de um olhar torcido, nem muitas vezes um olhar assim, de uma situação complicada. Nós gostamos de ter um abraço fraternal da nossa família. Todos nós gostamos de um cuidado. Quando você está doente, você gosta do cuidado da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Quantos lares que já não tem mais essa empatia de um para com o outro, de sentir a necessidade de ajuda por aqueles que estão padecendo necessidades. Não tenho privilégio. Hoje eu posso agradecer a Deus, eu vim ali do centro a pé, porque quis. Mas quantas pessoas não se levantam mais da cama, não tem mais a possibilidade de ir na rua, quem sabe estão machucados, feridos. Mas esta noite nós trouxemos aqui, através desses microfones, através dessa rádio, o grande amor de Deus que vai te alcançar. Não o amor que o ser humano promete para dar e não realiza, mas é aquele amor de Deus, o amor ágape. O amor que Deus dá ao homem, através de Jesus Cristo, aquele que pode salvar a vida do homem. O homem pode estiver caído na sarjeta, Deus o levanta, creia assim. Quem sabe você, eu não acredito que Deus pode levantar alguém lá do zero. Pode sim, Ele transforma as vidas, Ele é o melhor Deus único e verdadeiro que pode transformar a vida do homem e dar uma vida nova, uma vida de alegria, de paz, que constitui uma família cheia de alegria, uma família estruturada, uma família ligada com o poder de Deus. Nós temos que pensar todos os momentos que Deus está cuidando de nós. E a preocupação desse bom samaritano foi tão grande que ele levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, interessante, se ele não tivesse um lugar para ficar, estaria ficando à noite naquele deserto. Bate um pouquinho de tosse, né? Está um pouco gripada. Mas eu quero dizer a você que Jesus é o único que pode nos dar a certeza de salvação. Deixa Jesus te colocar no seu refúgio. Ele é o melhor refúgio para o viajante. Você já imaginou uma pessoa guardada em um refúgio? Quando nós estamos num lugar diferente da nossa cidade, do nosso lar, quando a gente passa de uma fronteira para outra, nós temos ali um lugar de refúgio. As pessoas ficam aguardando ali para passar para o outro lado.
E às vezes nós temos que ficar refugiados debaixo dessa sombra do Onipotente. Essa sombra, ela nos protege ainda que andamos pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa sombra não é realidade. Essa sombra é a proteção de Deus. Os problemas que vêm sobre a nossa vida, às vezes parece ser uma montanha de problema. Mas debaixo dessa mão potente de Deus, esse refúgio, que esta é uma presença real, essa pode nos proteger para que nós possamos ficar guardados nesse refúgio. Todas as pessoas que querem passar de um país para o outro, ficam guardados em um lugar até que recebam a ordem de passar para outro país. É um refúgio que é um guardador, é um lugar seguro. E se você quer saber qual é a verdadeira situação de ser um crente, creia no Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu daqui a pouco estarei orando por você. O refúgio é o melhor lugar. O Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Não sei o tamanho da tua dificuldade, do teu problema. Só sei uma coisa, que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E o mais importante é você entender o que farei para herdar a vida eterna. E Jesus, olhando para aquele mestre da lei, disse: tu ouvisse toda essa parábola, quem é o teu próximo? E ele disse: a quem usou de misericórdia, vai e faz. Eu estou usando de misericórdia com você, estou explicando a palavra de Deus. O irmão Jonas está aqui, através desse som, transmitindo para você. Se não fosse ele também, eu não estaria aqui, alcançando o teu lar. Todos nós fizemos uma parte. Os demais irmãos que estão aqui ouvindo, pastores, a sua esposa, um oram, outro participa de vigília, outro participam, estudam a Bíblia. Tudo fizemos para conquistar você a aceitar a Cristo e reconhecer que você precisa aceitá-lo como Salvador. Fique nessa estalagem. Alguém vai cuidar de você. Alguém vai te proporcionar uma vida de vitória. E você vai sair daquela estalagem restabelecido, ajudado. E eu quero, para encerrar as minhas palavras, alguns dias aqui nós visitamos o hospital e chegamos lá naquele dia, estava quase todos os leitos com pessoas ali doentes. E eu fiquei admirada por cada quarto ter uma Bíblia. E começamos a falar do amor de Deus. Às vezes não temos tempo de ir nas casas das pessoas falar do amor de Deus. Mas vamos ali em 1 hora, investimos o nosso tempo para ver almas salvas. E aqui não tem um outro objetivo. Aqui não tem um objetivo de nos aparecer, fazer muitas visualizações. Não. Se uma alma hoje aceitar a Cristo como Salvador, ganhamos o mundo inteiro para Jesus. Ela vale mais do que o mundo inteiro. E a Bíblia diz que quem ganha uma alma sábio é. Então você que nos ouve, se porventura através dessa programação, desde o início, você quis aceitar a Jesus, quer aceitar a Jesus como teu Salvador, depois procure ali o sonoplasta, né? Os irmãos que são responsáveis por essa programação. Comunique, fale. Porque o meu esposo pregou muito nos rádios e a gente viu muitas pessoas aceitando a Cristo como Salvador. E hoje ali
ontem para hoje, nós estamos ajudando um indivíduo que está na cidade com bastante dificuldade. E a gente tem estendido a mão para ele. Eu disse, moço, procure uma igreja, moço. Você não vai conseguir sozinho. A vida aqui na terra é difícil. Se você já está com problema, procure uma igreja evangélica. Vá lá, peça oração, peça ajuda para o pastor. Leia a Bíblia. Você não vai conseguir sozinho. Daqui a pouco você vai ter as suas recaídas. Ele disse, não, eu vou procurar. Vai, aproveita. Nós te damos a palavra de motivação, de incentivo. E você que tem que acreditar que além desse mundo físico existe o espiritual. E você precisa herdar a vida eterna. Senhor, a ti clamo. Glória a Deus. Você está ouvindo esse hino? Ou hinos antigos, né, que fala realmente no fundo da nossa alma. Você que foi alcançado da bênção de Deus nesta noite, não sabemos a tua situação, mas quando você clamar, pode ter certeza, o Senhor não vai te abandonar. Ele vai te ajudar. Nos momentos mais difíceis da tua vida, creia que Ele vai te levantar. Olha aí esse hino. Quando você sentir que os laços te amarraram, te sufocaram, clame ao Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que têm um coração voltado para Ele. Aquele que está caído, diga, Senhor, me levanta, por favor, me ajuda. Faça como um bom samaritano. Ele viu aquele homem caído, desprezado por todos. Mas ele pôde, aleluia, levar na sua bagagem o vinho e o azeite e restaurou as suas feridas. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Tudo aqui nesta vida pode passar, mas nós temos um Consolador que está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu posso estar sozinha, hoje eu tenho quase 4 anos de viuvez. Ainda que eu penso que estou sozinha, mas a proteção de Deus está comigo. Deus está com o seu olhar voltado para a minha vida e para a minha família. E eu creio que ao momento que eu clamo, o Senhor me ouve. Mesmo que você não tenha palavra para falar. E você esteja caído como o bom samaritano, ali o filho, a pessoa que descia de Jerusalém para Jericó. Quase morto, sem falar nada. Mas o coração dele, ele era voltado para o Senhor, o desejoso para conhecer a Deus. Então resta-nos orar. E depois o irmão Jonas vai fazer a programação. E você que quer aceitar a Cristo como Salvador, aceite a Jesus. Ele é a única solução para o teu problema. E você que quer uma cura divina, creia também que Deus é poderoso para te ajudar. Quando a ti clamar. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, estamos agradecidos por essa linda oportunidade que Tu nos deste, Senhor, até aqui, de transmitir a Tua palavra. Eu sei, Senhor, que quem faz a obra é Tu, quem faz o trabalhar no coração do homem é a Tua palavra que esmiuça, Senhor, que quebra o coração de pedra. Senhor, a Tua palavra é apta para, aleluia, na intenção do coração do homem, para dividir
e fazer um reboliço ao ponto de as pessoas clamarem e dizer que realmente querem a Ti como Salvador. Aqueles que Te aceitam como Salvador, perdoa os seus pecados, escreve seu nome no livro da vida para nunca mais se apagar. E aqueles que estão enfermos agora, Pai, nós cremos pelo poder da oração, em nome de Jesus, que essa família, que este lar, que este casal, que essa pessoa individual, Senhor, está aqui ouvindo a Tua palavra. Creia no poder do Teu nome, Senhor, que não há outro nome, Senhor, aleluia, embaixo do céu, nem acima da terra, o qual nós acreditamos que Tu tem todo o poder para realizar a obra neste lar, nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos. Eu quero agradecer de todo o meu coração, né, ao irmão Jonas, ao pastor, à sua esposa, aos demais irmãos que estão ouvindo aqui, que fazem parte, né, dessa igreja. Também quero agradecer a todos os ouvintes que ficaram nos prestigiando até agora, isso é importante, né? E que vamos divulgar esse trabalho. Eu sempre gostei do rádio. Se eu pudesse montar uma emissora lá em casa, eu montaria. Mas tudo faz parte, né, deste propósito de Deus. Eu acho tão importante, irmão Jonas, que você participou de uma vigília aqui. Eu não participei ainda, aqui não. Mas eu participo de uma vigília ali na Figueira Grande. E eu ministrei a palavra de Deus lá. E depois uma irmã me abraçou. E ela disse algo profético para mim. E hoje está se cumprindo uma parte dela. Porque assim, eu não apresso no propósito de Deus. Eu deixo Deus trabalhar. Porque nós temos que servir a Deus assim, não nos afobar. Mas sempre deixar que Deus abrirá portas e portas abençoadas. Quando Deus abre essas portas aqui, é importante, né? Eu agradeço também a família do irmão Jonas, que estão lá ouvindo, a irmã Aline, que é uma bênção, né? A irmã Marta também, meu abraço, irmã Marta, irmão João, a Gese também. E você que eu não sei quantos estão aqui, né, ouvindo, meu forte abraço, que Deus abençoe a todos. E encerramos com aquele versículo, depois o pastor vai fazer aqui a sua conclusão aqui, né? Eu quero falar aquele versículo em Números capítulo 6, e versículo 22 e 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa é para você também, irmão Jonas, e para todos que estão aqui ouvindo e se deliciando com essas mensagens, com esses maravilhosos hinos que acabamos de ouvir. Muito obrigado, em nome de Jesus. Maravilha de Deus, irmã Marli. E as portas, irmã Marli? Deus já abriu, está aqui. Sempre que a irmã estiver disponível, pode estar aqui com a gente, levando palavra, fazendo o que Jesus pediu para nós, né? Que é levar a palavra de Deus aí por todo mundo. Muito obrigado, viu, irmã Marli? Fiquei muito feliz mesmo pela irmã ter aceitado o convite, ter vindo aqui com a gente. Isso é bênção de Deus. Que Deus continue dando muita saúde para a irmã, muita força aí. Continue sendo essa bênção aí que a irmã é. Com certeza é inspiração para muita gente. A irmã que tem aí esse ministério lindo, levando a palavra de Deus. Tá bom, irmã Marli? Muito obrigado. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Senhor, já se faz. E agora nós vamos chamando aqui, tá aqui nos estúdios também a nossa irmã Lena, tá aqui também o irmão Ramildes, aqui o nosso pastor João. A gente está muito feliz pelos irmãos que estão aqui com a gente também. Quero chamar o pastor aqui para vir no ar com a gente. Vamos conversar um pouquinho para a gente estar convidando os irmãos aí para estar participando, adorando a Deus, fazendo aquele convite especial. E no final também aí,
está deixando a sua bênção apostólica. Pastor João, nosso pastor presidente, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, irmão Diaco, irmão Jonas, e os ouvintes que estão ouvindo, né? Em nome de Jesus. Que maravilha de Deus. Nosso pastor aí, eu estava convidando os irmãos aqui, pastor, para a vigília, que vai ter no dia 27. Pastor, dá mais uma reforçada para nós. Dia 27 de dezembro, continuamos tornar a fazer outro Foi bênção evangelismo, né? a primeira, né? Foi bênção de Deus, e nós vamos fazer essa outra vigília agora, dia 27 de dezembro, né? E estão a todos convidados, né? Para vir participar junto, dar um glória a Deus. E como a irmã Marli pregou na missionária, né? Que Deus abençoe a vida dela, a família, né? Que foi muito importante. E eu quero dizer sobre essa palavra que ela falou. Muitas pessoas estão caídas aí na beira da estrada. Mas nós temos aí também para ajudar a levantar, né? Assim o Jesus, ele faz a parte dele, mas nós fizemos a nossa também, que ele chamou nós para fazer, para ajudar essas pessoas que estão caídas, né? Esses que estão feridos, né? É verdade, pastor. Assim nós temos aí em posição, é só procurar nós aqui, que nós estamos de braço aberto para atender o pedido de cada um. Amém? A gente pode ver, pastor, aí durante essa vigília, o trabalho, a gente que estava aqui, né? Teve pessoas, eu não sei se eu cheguei a conversar com o pastor, mas teve pessoas que chegaram, não entraram, mas ficaram do lado de fora ali, ouvindo a palavra de Deus. Eu até cheguei a pegar um banquinho para um rapaz que esteve ali, e ele ficou sentadinho, ouviu a palavra de Deus. E isso é bênção. Bênção, pessoas que estão com sede, pastor. É bênção, estão com verdade. sede da palavra de Deus. E a gente tem feito aí de uma maneira muito especial, com muita oração, buscando a Deus. E é maravilha, você é nosso convidado, né? O pastor faz o convite aí para o pessoal que quiser vir conhecer, buscar a Deus aí com a gente. É mesmo, é verdade, porque aquelas pessoas que estiveram conosco aí nessa outra vigília, né? As pessoas que vieram aqui louvar, pregar, gostaram muito, que querem voltar de novo, né? Em nome de Jesus, porque foi uma vigília bem abençoada, né? Bem abençoada, bem traquejada pelo Espírito Santo. Foi algo bem feito pelo Senhor, né? Mandado que o presbítero irmão Sandro, que dirigiu esse trabalho, né? Muito abençoado também. E eu quero dizer assim que para todos, né, que ouviram, que estiveram aqui junto, né? Que nós pedimos para retornar de novo dia 27, né? Aí eu quero que depois conversar, eu quero mandar um áudio para cada um, para o convite, né? Que se prepare para me ajudar, porque a obra é do Senhor, não é minha nem de você. Nós temos aqui emprestado, fazendo a obra de Deus que o Jesus colocou nós, né? Então nós não temos que dizer que eu sou de A e de B, não, nós temos de Jesus. Verdade. Nós temos de Jesus. Esse é importante na nossa vida, né? Que nós somos de Jesus. Que maravilha, é isso mesmo, é o que a gente tem costumado falar aqui, né? Placa de igreja, né? Não tem a ver com placa de igreja, tem a ver com Jesus Cristo. A gente está aqui para levar o amor de Jesus para você. Não, a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente estamos aqui para levar esse amor, o amor que invadiu nossos corações, né? Assim como quando a gente come algo bom, a gente quer repartir com os outros. Verdade. Então a gente está aí para levar esse amor maravilhoso que é o amor de Jesus sobre as vidas das pessoas. Nós vamos aqui já dando encerramento. Foi bênção de Deus o programa de hoje. Só quero ver se teve mais participações aqui, ó. Para no final aqui o pastor dar a sua bênção, né? Tivemos as participações aqui. A irmã Margarida participou com a gente pelo Facebook. Também a Hilda, Deus abençoe, participou. Disse amém, glória a Deus. A Dilceia participou também, amém. Ela botou assim, ó, que palavra linda, Jesus, tudo em nossas vidas, Deus abençoe. A Aline também botou, que bênção de Deus, pessoal participando aqui com a gente nessa noite. Pastor, agora com as suas considerações finais. Amanhã temos culto a partir das 7 horas, oração, 7h30 a abertura do culto. Já tem programado alguém que vai ministrar a palavra? Ainda não está programado? Como é que está, pastor? Já tem o pregador. Quem será o pregador? Pastor Edson, lá do Alto Arroio. Pastor Edson do Alto Arroio estará ministrando a palavra de Deus aqui no templo
da Igreja Missionária Jesus Cristo é Poder. Pastor, agora com a bênção final. E é benção, pastor, é muito usado na mão do Senhor. Venha fazer parte desse glorioso culto, né? Então nós vamos dar o final então, dessa parte que nós fizemos aqui hoje, essa noite, né? Que Deus venha abençoar a missionária, a irmã Marli, que não fica só por isso, né, irmã? Que a irmã sempre vem estar junto conosco aí, até pregar também aqui, né? Se a irmã se vir para ajudar, porque placa não leva ninguém. Eu quero dizer a todos que Deus abençoe, né? E quando quiser uma visita, chame nós, que nós temos aí pronto para ir até o lar de vocês, né? Fazer a obra do Senhor. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos dizem amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, vou em paz, em nome de Jesus e todos que estão no lar. Amém. Uma